5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 22. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O capítulo 22 de Provérbios é um capítulo que tem 29 versículos. Fazendo uma leitura de todos os 29 versículos e numa visão geral, nós podemos dizer que Provérbios capítulo 22 traz uma recomendação para as pessoas que querem ter uma boa vida. Uma boa vida significa uma vida de paz, uma vida na terra em que a pessoa é abençoada no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo e onde a pessoa consegue obter as suas riquezas e a sua prosperidade mantendo a paz. É um projeto para que a pessoa tenha uma boa vida. Provérbios 22 também fala a respeito da necessidade de corrigirmos os nossos filhos, para que a nossa descendência, a nossa família, seja uma família que também segue, que também caminha pelo reino de Deus, por um reino de paz, por um reino de uma vida boa, por um reino de uma vida tranquila. E o capítulo 22 começa trazendo uma recomendação, dizendo que é melhor as pessoas buscarem ter um bom nome e terem a graça que corresponde ao favor, ao relacionamento, à comunhão com Deus, do que buscarem riquezas, porque buscar riquezas, mas sujando o seu nome com corrupção, com suborno, com práticas ilícitas e com desonestidade, é algo que vai afastar a boa vida das pessoas que praticarem essas ações. Provérbios 22 também fala que é muito importante respeitar todas as pessoas, independentemente da classe social, que é muito importante respeitar tanto os ricos quanto os pobres, considerando que todos são a imagem e a semelhança de Deus. Então, vamos começar aqui a leitura de Provérbios 22 e nós vamos ver que essas são as recomendações para se ter uma boa vida. O versículo 1 começa dizendo justamente do bom nome. É mais digno de ser escolhido o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça, que é justamente o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, é melhor do que a riqueza e o ouro. Porque todos aqueles que buscam a graça de Deus recebem a prosperidade, porque lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Todos aqueles que observam os mandamentos do livro de Provérbios, que são a revelação de Deus para uma boa vida, conseguem a prosperidade, conseguem a riqueza. Então, lutar por riquezas, mas com corrupção, com suborno, com práticas ilícitas, com desonestidade, com desrespeito aos contratos, é algo que não vale a pena porque carrega a falta do sossego, a chance de ser descoberto na prática ilícita, na mentira e na desonestidade e na ruína do próprio negócio no longo do tempo. Como dizem no mercado, quando você trata bem e atende bem a um cliente, ele chama o outro cliente. No versículo 2, nos versículos 16, 22 e 23, existem 4 versículos que falam sobre tratar as pessoas com respeito. O versículo 2 fala: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. No versículo 16 está escrito que o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, no verso 2, nós vemos que Deus fez todas as pessoas. Existem algumas pessoas que desrespeitam o pobre e valorizam os ricos. Mas o pobre, ele é a imagem e semelhança de Deus.
o julgamento negativo em relação ao pobre com maus olhos desagrada a Deus. Quem sabe se quais foram as dificuldades que esse pobre enfrentou? Quais foram os sapatos que ele calçou na vida que o fizeram chegar nessa condição? O pobre, ele também precisa de apoio, de ajuda, porque muitas vezes a vida não permitiu que ele tivesse as mesmas chances e as mesmas oportunidades que foram dadas ao rico. E muitas vezes o rico, que é bajulado, que é adorado com presentes, é alguém que nem respeita aquela pessoa que dá um presente para ele. Muitas vezes o rico recebe o presente, avalia o presente e classifica a pessoa que deu o presente. Essa pessoa não vai fazer parte do meu círculo de amigos. Eu vou receber o presente porque é uma vantagem que eu estou ganhando. Mas ele ou ela não vai andar com a gente, mas serve para ser uma pessoa que vive nos dando presente e nos bajulando. Então, muitas vezes as pessoas se iludem pensando que os ricos são boas pessoas, mas muitos ricos são pessoas más, pessoas que classificam e julgam as outras pessoas, oprimindo e tratando com indiferença aqueles que são pobres. Não são todos os ricos que fazem isso, mas muitas vezes as pessoas querem agradar os ricos e os ricos nem as respeitam. O versículo 16 fala que o que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, aquelas pessoas que, quando estão perto de pessoas pobres, elas se gabam, elas falam: eu tenho isso, eu fiz isso, eu fui para tal lugar e para tal lugar. E quando estão diante dos ricos, elas procuram dar presentes para os ricos porque elas querem fazer parte do círculo social das pessoas ricas. Elas querem enxergar a si como pessoas superiores. Quem faz isso, de acordo com o versículo 16, certamente empobrecerá. Por que empobrecerá? Porque o versículo 16 fala sobre ostentação. A pessoa compra um carro acima do que pode pagar. Compra e mora num bairro, numa casa que está acima do que pode pagar, porque ela quer parecer bem para os ricos e quer oprimir os pobres, dizendo para os pobres que está em melhor condição e dizendo para os ricos que está na mesma condição que eles. Então, quem faz isso certamente empobrecerá. Certamente empobrecerá. Versículo 22 fala: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Verso 23, porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Então, os versículos 22 e 23 nos falam que em algum momento aquele que oprime ao pobre recebe da parte do Senhor as consequências. Esse tirar a vida pode simbolizar uma doença, pode simbolizar uma situação de adversidade na vida de um parente, de um familiar. Quantas pessoas fazem o mal, fazem o mal, fazem o mal e fazem o mal, até que um dia o juízo do Senhor vem sobre a terra. E esse juízo vem sobre todos, vem sobre os justos e vem sobre os injustos. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no último versículo, está escrito que o justo paga todas as consequências daquilo que faz, quanto mais o ímpio. Então, o que o último versículo do capítulo 11 de Provérbios nos mostra é que todos pagam nesta vida por aquilo que fazem. Então, roubar o pobre é uma tolice. Aquele que quer ter uma boa vida respeita todas as pessoas, ricos e pobres, e entende que todos foram feitos por Deus e que o pobre, muito mais do que o rico,
precisa ser respeitado e tratado com cuidado e com atenção, porque aquele que quer ter uma boa vida, fazendo isso, ajudando aquele que necessita e respeitando a todos, terá uma vida de paz com todas as pessoas, porque você está sendo verdadeiro, autêntico, respeitando a todas as pessoas, e também alcançará a graça do Senhor. Aqueles que querem ter uma boa vida aqui na terra também prestam atenção. Versículo 3: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quem quer ter uma boa vida na terra, presta atenção nas pessoas que andam à sua volta. Presta atenção nos ambientes que frequenta. Presta atenção no trabalho que escolhe. Presta atenção naquilo que faz. O avisado foge daquilo que é mal, porque ele sabe o que é que vai trazer o bem e o que vai trazer consequências ruins. O avisado, ele foge da preguiça. O avisado foge das baladas, porque sabe que é um lugar inadequado para escolher alguém para o casamento. Um avisado sabe que é bom fugir das más companhias, porque as más companhias vão levá-lo para o caminho do mal. O avisado, ele vê o mal e ele se esconde. Agora, os simples, aqueles que não prestam atenção na vida, vão seguindo a vida, naquele lema do deixa a vida me levar. E eles passam, e eles vão sofrendo a pena, vão sofrendo as consequências de não tomarem decisões, de não tomarem um posicionamento em relação à sua vida. Quando o versículo 3 fala assim, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena, o versículo 3 fala sobre posicionamento. É necessário ter um posicionamento na vida. Você precisa definir propósito. Quais são os seus projetos nessa vida? Para que você possa definir quem serão os seus amigos. Quem andará com você. E não se trata de classificar pessoas, mas aqueles que fazem o mal são pessoas que devem ser colocadas de longe para não influenciarem nas decisões corretas que precisam ser tomadas. Aquele que quer ter uma vida tranquila e de paz, ele também entende o valor da humildade. Versículo 4. O galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, aquele que tem humildade, que respeita a todos, que não se coloca como alguém superior a ninguém, respeita a Deus, o temor ao Senhor. Veja que o versículo 4 fala que são duas coisas. Fala sobre humildade, a recompensa da humildade e o respeito, a consideração a Deus. O temor do Senhor é que trazem as riquezas, a honra e a vida. Então, aquele que segue a Deus obtém as suas riquezas, obtém a honra, obtém a vida. Quando o versículo 4 fala que obtém a vida, está falando sobre ter vida abundante, porque tem muitas pessoas que vivem, elas estão andando, respirando, mas elas estão como zumbis aqui na terra. Elas acordam todos os dias e elas acordam em tristeza, dizendo: mais um dia, carregando como se um fardo muito pesado, como se a vida fosse sem sentido, fosse sem valor. Mas o que Deus oferece, o que Jesus oferece, é uma vida abundante. Então, o galardão da humildade e a consideração, o respeito, buscar a Deus em primeiro lugar, é o que traz riquezas. Traz riquezas de ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre. Quando fala de riquezas aqui, não fala apenas de dinheiro, mas fala sobre ter uma vida que tem sentido, que tem significado. Quando fala sobre honra,
fala poder andar com a cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. E quando fala de vida, fala sobre ter uma vida que vale a pena de ser vivida. Depois, os que querem ter uma boa vida, eles também guardam a sua alma nos ambientes. O versículo 5 fala disso. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então o versículo 5 está nos falando de cuidar dos ambientes. Aquele que quer ter uma boa vida, ele presta atenção nos ambientes em que ele está. Quando ele vê que no ambiente existem muitas pessoas que fazem o mal, ele percebe, aqui não é o lugar onde eu devo estar. O versículo 5 é um dos exemplos que se encaixa no versículo 3. O avisado vê o mal e esconde-se. Então, aquele que quer ter uma boa vida, ele vê. O caminho do perverso é um caminho que vai me trazer espinhos. É um caminho espinhoso. É um caminho com dificuldades. É um caminho que tem laços, que tem ciladas. Então eu vou fugir do perverso e vou guardar a minha alma. Eu vou cuidar dos ambientes que eu frequento. Aqueles que querem ter uma boa vida prestam atenção nos ambientes. Um ambiente em que você está exerce influência sobre você. Você pode entrar muito bom em um ambiente onde existem pessoas que praticam o mal. Com o passar do tempo, se você permite ficar nesses ambientes sem cuidar da sua alma, sem lavá-la todos os dias, com o decorrer dos anos, você acaba sucumbindo aos valores daqueles que são perversos. Vai parecendo natural, de tanto você ver como os perversos agem, aquilo quebra a barreira da diferença entre o que é bom e o que é mal. Também aqueles que querem ter uma boa vida, como nós falamos no começo do vídeo, cuidam dos seus filhos. Então o versículo 6 fala: instrui o menino no caminho em que deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. E o versículo 15 fala que a estultícia é o mesmo que tolice. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Ou seja, a correção, a disciplina, vai afastar a tolice do seu filho. Aqueles que querem ter uma vida boa na terra entendem que precisam cuidar, valorizar a disciplina dos seus filhos, a disciplina nas pessoas que moram na sua casa, na sua família. Também aqueles que querem ter uma vida são pessoas que buscam ter riquezas. Porque o versículo 7 fala isso. Porque o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Se a pessoa anda com Deus, se a pessoa cuida do seu bom nome, se a pessoa cuida da sua família, se a pessoa foge dos maus ambientes, se a pessoa foge daqueles que são preguiçosos, que não querem nada com a vida, a pessoa vai buscar ter riqueza. Ter riqueza não é pecado. Pelo contrário, aqueles que andam com Deus devem buscar a riqueza, porque Deus fala que minha é prata e meu é ouro. As pessoas que andam com Deus devem buscar uma vida abundante, uma vida com riqueza espiritual, riqueza como seres humanos que respeitam os ricos e os pobres, riqueza como pessoas que têm generosidade para ajudar os pobres, riqueza porque entendem que o cuidado com os filhos, o cuidado com a família é algo importante e fundamental. Tem muitas pessoas que são ricas, cheias de dinheiro, mas que ignoram o cônjuge, vivem com infidelidade, dizendo: eu dou dinheiro, então eu posso sair com quem eu quiser. São pessoas que são ricas de dinheiro, mas que são pobres no seu relacionamento com o cônjuge e que são pobres no relacionamento com seus filhos, porque muitas vezes confiam a educação dos seus filhos a outras pessoas, pensando que com o dinheiro se compra tudo. Na verdade, aquele que só tem dinheiro
é uma pessoa que é muito pobre. Mas quando nós falamos aqui no versículo 7 sobre o rico domina sobre os pobres, é aquele que tem o conhecimento do relacionamento com Deus, domina sobre aqueles que são pobres espiritualmente. Porque é ele que tem a palavra, o conselho, a sabedoria, a recomendação, a palavra certa, que salva aquele que está em uma situação de dificuldade por não ter o relacionamento com Deus. Aquele que é rico no conhecimento sabe como resolver os problemas da empresa, do veículo, de tudo aquilo que precisa ser resolvido. Também se existe um problema no avião, no barco, seja onde for, ele tem o conhecimento e ele sabe como resolver. Aquele que é rico, ele tem receita financeira para ajudar aquele que está em uma situação de dificuldade quanto a alimento, quanto a veste, quanto a educação, quanto a treinamento. Então, aquele que quer ter uma boa vida, ele busca a Deus. E a riqueza, a abundância vem para cumprir propósitos que honram a Deus. Então o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que o versículo fala é: se você está tomando muito emprestado, então você precisa subir o seu nível. Você precisa entender que Deus quer que você também tenha uma vida abundante, para que você também possa ser uma pessoa que transborda, ajuda outras pessoas e que tem riqueza para trazer o bem para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas da sua família. Aquele que quer ter uma boa vida, ele busca ter riquezas e ele entende a lei da semeadura. Como diz o versículo 8, o que semear a perversidade cegará, ou seja, colherá males, e a vara da sua indignação falhará. O que o versículo 8 está dizendo é: quem semeia o que é perverso vai colher o que é mal. E quando ele quiser usar a indignação contra a vida, a vara da sua indignação falhará. Quando ele ficar indignado em razão dos sofrimentos que ele está passando, não vai adiantar de nada. A sua vara de indignação falhará significa não adianta. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. E a tua indignação não vai servir para nada, porque a culpa pelo fato de colher o mal é exclusivamente daquele que plantou o mal. O fato é que a lei da semeadura, ela se aplica na terra. É certo que quem planta, semeia o que é perverso, vai colher o mal. E ficar indignado não vai resolver nada. A lei da semeadura vai ser aplicada. Aquele que busca a riqueza entende também que ter bons olhos para com o pobre, para ajudar o pobre, ajuda no ambiente em que você vive, no ambiente em que você está. Então aqui o versículo 9 fala: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, aqueles que querem ter uma boa vida e entendem a sua importância, o seu papel social, o seu papel na relação com as pessoas e o seu papel de usar as suas riquezas para ajudar aqueles que precisam, para auxiliar aqueles que estão em situação de pobreza, seja ela qual for. Aqueles que querem ter uma boa vida também cuidam daqueles que são iracundos. Eles fogem das pessoas que vivem com raiva, com ódio, com mágoa, com ira, porque essas pessoas são pessoas amargas, são pessoas que carregam o mal, são pessoas que reclamam o tempo todo e são pessoas que carregam os ambientes para o lado negativo. Veja os versículos 10, 24 e 25. Versículo 10. Lança fora ao escarnecedor. O escarnecedor é o zombador, é aquele que só fala coisas ruins. Lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Então, aquele que quer ter uma vida, ele coloca para fora aquelas pessoas que só reclamam,
que vivem o tempo todo falando mal. Versículos 24 e 25, ó. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Versículo 25, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Em outras palavras, andar com pessoas que vivem reclamando, andar com pessoas que vivem cheias de mágoa, de ira e de raiva, vai contaminando pouco a pouco a nossa vida. E aí nós entramos num laço, numa armadilha. Logo, vamos estar como eles, reclamando também. Então, precisamos cuidar das nossas amizades, ver que pessoas que agem dessa forma, reclamando, sendo iradas, ficando com raiva, guardando ódio, são pessoas que precisam de tratamento. O máximo que podemos dar a essas pessoas são conselhos e instrução para que eles busquem conhecimento e melhorem o relacionamento com Deus e melhorem o relacionamento consigo mesmas, para que possam ter uma vida próspera nas questões emocionais. Versículo 11. Aqueles que querem ter uma vida guardam a pureza no coração. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, ou seja, fala de uma forma boa para com as pessoas, terá por seu amigo o rei. Então, guardar a pureza no coração, ser limpo de coração, faz com que nós alcancemos boas amizades. Esse rei aqui pode se referir até às pessoas que são ricas, né? Como eu falei ali anteriormente, tem pessoas que querem agradar os ricos para dizerem que estão em uma boa condição, na ostentação. Mas quando se tem pureza no coração e se fala com verdade, essa amizade com o rei, com pessoas ricas, é algo que acontece naturalmente por um relacionamento real, verdadeiro, autêntico, não uma coisa forçada, mentirosa, falsa, corrompida. Também aqueles que querem ter uma vida são aqueles que buscam sabedoria, que buscam o conhecimento. Veja aqui os versículos 17 a 21. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. 18. Porque a coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Verso 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então nós vemos aqui os versículos 17 até o versículo 21, nos falam que aquele que quer ter uma vida é aquele que inclina o coração para ouvir as palavras de sabedoria e aplica as palavras de sabedoria em tudo aquilo que fala e guarda no coração. Porque quem faz isso tem a sua confiança em Deus. E tendo confiança em Deus, ele faz aquilo que é excelente em todo conselho e conhecimento. E tudo que ele fala são palavras de verdade, palavras que realmente são verdadeiras, que são autênticas, que não guardam mentira, falsidade, corrupção. E isso traz uma boa vida. Ainda tratando a respeito de inclinar o coração a ter sabedoria e conhecimento, nós vemos aqui o versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então, aqueles que buscam o conhecimento, aplicam o conhecimento e falam palavras de verdade, vão ser protegidos pelos olhos do Senhor. O próprio Deus estará com os seus olhos para abençoá-los naquilo que fizerem. Mas as palavras do iníquo ele transtornará. Aqueles que querem ter uma boa vida aqui na terra também fogem da preguiça. Diz o versículo 13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso é aquele que dá muitas desculpas. Tem muitas pessoas que são muito boas em dar desculpas. Elas dão desculpas. Fazer vestibular é difícil. Começar um negócio é difícil.
Trabalhar todos os dias acordando cedo é difícil. Praticar exercícios físicos para ter uma boa postura e força física para poder ter resistência e uma boa condição para o trabalho também é difícil. Então, cuidar da alimentação, evitar o açúcar, ler sobre nutrição para cuidar da sua casa é algo difícil, toma muito tempo, é algo tedioso. O preguiçoso é aquele que sempre dá desculpas. Não pense o preguiçoso que dando desculpas vai ter uma boa vida. Lá em Provérbios, no capítulo 6, está escrito que aquele que vive o tempo todo com a preguiça, dormindo um pouco, encruzando as mãos, sem fazer aquilo que tem que ser feito, será assaltado de maneira repentina pela fome. A fome lhe virá como um ladrão, em razão da falta do cuidado, do zelo com relação a ser diligente, a fazer o que tem que ser feito. Aquele que quer ter uma boa vida também foge dos lábios da mulher estranha. E quando o versículo 14 fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Quando o versículo 14 fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, está falando a respeito daquelas mulheres que aparecem de repente na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, no meio das ruas, quando de repente você está caminhando e a pessoa aparece no seu caminho para te desviar do caminho certo, do caminho correto. Mas o versículo 14 ele também se aplica para os homens estranhos. Cova profunda é o laço, aquele homem que aparece no caminho da mulher, que está seguindo o seu caminho direito e que é abordada por aquela pessoa, por aquele homem que tem má intenção, pelo homem estranho. Então, cova profunda é a boca das pessoas estranhas. Das pessoas estranhas aqui, fala que essas pessoas estranhas são sedutoras. Elas elogiam você justamente quando o seu casamento está passando por uma crise. Por mais que no seu casamento você esteja passando por uma crise, pense: o que eu preciso fazer para melhorar o meu casamento? Onde eu estou errando? O que eu preciso falar com o meu marido, com a minha esposa, para resolver a situação? Olhe para o longo prazo da sua vida. Quantas pessoas perdem patrimônios por causa de uma noite, por causa de uma aventura, por causa de um momento em que não souberam enfrentar as dificuldades no seu casamento? Enfrente. Busque a instrução e o conhecimento, como nós lemos aqui no versículo 17 até o versículo 21. Incline o seu ouvido a buscar conselho. Lembre-se do versículo 12 de Provérbios 22. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Se você disser, não dá mais o meu casamento, essa é uma palavra de iníquo. Você está amaldiçoando o seu casamento quando você diz, não dá mais. Diga, o que eu preciso fazer? Qual o conhecimento que me falta para resolver essa situação? Aqueles que também querem ter uma boa vida cuidam do seu patrimônio em relação a empréstimos e em relação à fiança. O versículo 26 e 27 falam sobre isso. No versículo 26, não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Versículo 27, se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Então, emprestar dinheiro é algo que nunca se faz. Não importa quem seja a pessoa. Quando a pessoa te pede dinheiro emprestado e você empresta, diz o William Shakespeare, um escritor inglês, que emprestar o dinheiro é perder o amigo e o dinheiro. Então, o dinheiro, você
doa quando a pessoa é da sua família ou quando a pessoa é muito amiga sua. Você faz uma doação, ou se você não tem todo o valor para ajudar aquela pessoa que te pediu emprestado, você doa o que você tem de bom coração, dizendo: é isso que eu tenho para te ajudar nesse momento. Porque quando você faz a doação, você está sendo generoso. E em Provérbios 11:25 está escrito que a alma generosa prosperará, e aquele que atende ao próximo também será atendido. Quando você faz a doação, você não gera nenhuma expectativa de devolução. Você não cria uma possibilidade de expectativa frustrada no futuro, onde você vai ficar frustrado quando a pessoa não lhe pagar, e aí vai ser a hora que a pessoa vai se afastar e você vai perder o dinheiro que emprestou e o amigo também. Mas quando você realiza a doação, você está sendo generoso e está atendendo à necessidade do próximo. Então, se é da tua família ou se é seu amigo, um amigo realmente próximo, realize a doação. E os que são estranhos, não tenha medo, não tenha dificuldade de dizer de forma tranquila: eu não tenho, eu não posso assumir essa fiança, porque de fato eu tenho os meus compromissos. Seja verdadeiro, seja autêntico, sem problema nenhum. Você não deve nada a ninguém. Você deve respeito, primeiramente, à sua própria vida, para que você tenha uma vida tranquila. Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Muitas vezes nós recebemos herança dos nossos pais. Recebemos casa, terreno, recebemos aquilo que os nossos pais nos deixaram. E existem pessoas que querem se aproveitar daquela situação e ampliar a sua terra para tomar aquilo que é do próximo. Não faça isso, não remova os limites que foram deixados pelos seus pais, que são antigos, que já garantem a paz com relação aos seus vizinhos. Por que você quereria aproveitar a ocasião para furtar aquilo que não é seu? E o versículo 29, viste um homem diligente na sua obra? Diligente é aquele que é dedicado, que assume os seus compromissos, que faz tudo como deve ser feito e no tempo que deve ser feito. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, o versículo 29 nos traz a recomendação de fazermos tudo com excelência. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, nós temos o princípio da excelência. Salomão ali escreveu que tudo que vier à sua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais na sepultura não há obra, nem conhecimento, nem construção e nada. Então, esse versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos fala que tudo aquilo que vem para a nossa mão deve ser feito com excelência, com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento, da melhor forma que podemos fazer, porque para a sepultura, onde todos iremos, não haverá mais obra. Tudo aquilo que precisamos fazer bem feito enquanto estamos vivos. É isso que vai trazer governo e uma boa vida. Deus abençoe a todos. Amém.